Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é tio Wilmo, mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, hoje nós estamos aqui no LeChat, que é uma LLM no estilo Chat GPT, que vai ajudar você a resolver muitos problemas. A grande vantagem de estar usando o LeChat é que você pode usar de forma infinita. Ao contrário de quando a gente está trabalhando ali com mensagens no chat do chat GPT e você está ali querendo desenvolver algo e quando você está no auge da solução do problema ele interrompe dizendo que seu tempo de uso acabou e que volte amanhã. Tipo, isso acontece com várias plataformas do estilo LLMs que acabam interrompendo o processo antes mesmo de você concluir o raciocínio. Isso é muito ruim, especialmente quando você está construindo um código de um programinha que você queira desenvolver. Eu vou dar um exemplo aqui hoje para vocês de um programinha que eu desenvolvi aqui dentro do LeChat. E ele realmente deixou eu trabalhar aqui muito tempo. Eu nem medi o total de tempo, mas foi o tempo todo respondendo a todos os meus questionamentos, a tudo que eu precisei durante o desenvolvimento do programinha. E você vai ver aqui uma carinha do resultado dele agora e já já eu te mostro mais ou menos como eu procedi alguns passos, né? Não vai dar para mostrar tudo nesse vídeo, mas pelo menos para você ter uma ideia de como você deve agir. Veja só, eu entrei aqui, estou entrando aqui numa plataforma chamada Glitch, que é onde eu consigo testar aqui, né, o desenvolvimento do programinha, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre a plataforma, vou mostrar a telinha do programinha que eu desenvolvi aqui, chama-se Promptize. Qual que é a ideia dele? Dar uma melhorada no prompt que você digita. Então, por exemplo, eu digitei aqui a Black Cat wearing a red collar with a golden medal with the letter K. Em outras palavras, em português, significa um gato vestindo um colar vermelho com uma medalha dourada pendurada ali, né? Mais ou menos isso com a letra K. Bom, esse aqui é um prompt bem simples e reduzido e objetivo. Mas nesse programinha que eu desenvolvi usando o LeChat, você pode escolher o estilo, por exemplo, numa lista aqui que eu coloquei 10, mas você pode multiplicar a quantidade de estilos. Por exemplo, Pop Art. E aí você vem aqui e escolhe o campo de visão. Se você quer, por exemplo, uma Portrait, um Profile, um Drone View e também pode aumentar essa lista aqui para o número que você quiser. Eu só limitei aqui a 10 para ficar um pouco mais didática a explicação. Então, coloquei aqui Drone View. Backlight, por exemplo, tipo de luz. Uma luz natural, soft light, dramatic, da mesma forma. Você pode multiplicar as opções aqui, se você quiser, durante o desenvolvimento do seu programinha, tá? E aqui por último, eu coloquei uma opção para escolher mais ou menos o tamanho, tá? Não é uma precisão britânica, mas com essa barrinha aqui, ó. Você escolhe mais ou menos o tamanho que você quer o prompt. Então aí você clica nesse botão Enhance, né, Prompt, e ele vai te dar um promptzinho com base no seu, nos seus parâmetros, né, que você colocou aqui em cima. Pop Art, Drone View, Natural Light, ele coloca em prioridade aqui embaixo. Depois vem o prompt que você escreveu. E em seguida alguns complementos na imagem, tá, que você fez. Deixa eu colocar acima de 400 aqui, ó, ele aumenta um pouquinho o prompt. Se você vai a 700 ele aumenta mais e assim vai, tá? Essas são as funcionalidades aqui que eu coloquei no prompt para ele me oferecer melhorias. Depois você copia o seu prompt, ele vai só confirmar ali, copiou para o Clipboard, e aí você vai num lugar como esse aqui, por exemplo, do Piclame, cola seu prompt ali e gera a sua imagem no formato que você quiser. Então gerei aqui e assim vai gerar uma imagenzinha otimizada, né? Por quê? Porque você está usando um otimizador ou um melhorador de prompts, né? Que senão se você coloca só uma coisinha simples assim, não vai sair nada especial na sua imagem, né? Ela vai ficar assim, talvez o fundo branco, cinza, com um gato ali, etc e tal, se você não der uma melhorada no prompt. E aí no caso, ó, como eu coloquei pop art, coloquei iluminação e tudo mais, aí ficou esse personagem usando essa imagem aí, né, bem sofisticada, com o pop art. Então vocês viram aí o resultado do trabalho do prompt melhorado, certo? Bom, aí você deve estar perguntando, nossa, mas você sabe programar também, tio Wilma? Não sei uma linha de código, eu não sei nada sobre programação, não é minha praia, tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu fiz foi vir aqui no chat do LeChat, né, e começar a trocar ideia com eles. Comecei com uma pergunta bem simples, assim, ó, você consegue criar um programa em HTML que consiga aprimorar prompts simples em prompts sofisticados, capazes de gerar imagens com qualidade superior, em geradores de imagem por inteligência artificial? Uma pergunta direta, objetiva, em português, né? E ele começou a montar o código para mim. E a partir do momento que ele fez a primeira montagem de código, aí ele ainda já me diz aqui, ó, como usar, abre o navegador HTML, blá 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 blá, e vai usando.
E aí eu falei assim, sim, é possível, desculpa, eu perguntei, estou usando um celular, é possível testar o arquivo HTML pelo celular? Como eu faço? Olha só a minha pergunta. Por quê? Esse programinha que você acabou de ver aí, ó, eu fiz enquanto fazia um chá, enquanto lavava uma louça, enquanto mexia em qualquer coisa aqui na minha casa, sentado, vendo uma Netflix, não importa. Sentado com o celular na mão, desenvolvendo o programa, sem estresse, tá? Fazendo de boa, entrava no chat pelo celular, colocava minhas demandas e ia testando. Por quê? Porque eu pedi para ele me dar uma alternativa de testar no celular e ele me deu algumas opções aqui, né? Como opções como Codeplane, JS File, Glitch. Esses aqui me parecem ser mais para uso online. Aí tem outras opções aqui, ó, aplicativo. Deixa eu ver. Aqui, ó, envia HTML e tal, não sei o que. Aí ele vai te sugerir um programinha. Deixa eu ver se é o Code. Como é o nome do programinha mesmo? Coder. Deixa eu ver se ele sugeriu aqui. Ó, Coder. Coder, esse é o nome aqui para iOS, porque eu uso um celular iPhone, mas tem o IDE para Android, que é outra alternativa. Então, ó, imagina, você navega num programinha no seu celular, segue as instruções que ele está dando, como usar e tudo mais, e vai mandando ver, sabe? Você vai melhorando o programa. E aí ele coloca assim, ó, um exemplo aqui para você testar, e aí ele fala aqui como que você deve utilizar. Como eu salvo este código em um arquivo HTML? Aí ele ensina, no computador é assim, no celular é assado, e vai te falando, ó, você vai perguntando, conversando com ele naturalmente, cara. Você vai pedindo, e aí, ok, chegou um momento que eu falei, já estou testando Coder no Coder, né, no iPhone. E dando os parabéns aqui para eles e tal. Aí eu quero ir dando uma melhoradinha, e aí eu sugeri que colocasse o título Promptize na telinha. E assim você vai pedindo melhorias, você vai conversando com ele, cara. Você passa um maior tempo trocando ideia aqui, vai falando para ele melhorar coisas. Se você der uma solicitação que não funcionou, porque você vai testando, né? Tudo você vai testando. Ó. Aí no momento que eu peço aqui para ele criar faixas de seleções para os estilos, lembra lá na telinha lá, ó, que tinha estilos? Esse é o momento onde eu pedi para ele criar essa listinha para colocar os estilos. Depois, mais tarde, eu peço para ele criar as outras duas listinhas, né, que é para ponto de visão e iluminação. E mais tarde eu pedi para ele também criar a barra de rolagem, além do botão para poder clicar, funcionalidades de copiar o prompt, enfim. Ele simplesmente, o Lechat mandou muito, mas muito bem mesmo. O que acontece? Às vezes você está conversando aqui, ó, e vai passando o tempo, né? Você tá vendo que eu estou rolando a tela aqui várias vezes. Eu fui testando, fui gerando mais coisas, fui dando uma sofisticada. Nesse momento, aqui, eu pedi uma coisa bem técnica para ele, tá? Eu queria que ele me desse permissão dentro do código de buscar um arquivo que eu salvasse algumas coisas e eu pudesse editar aquele arquivo, um arquivo chamado variações. Vou até mostrar para vocês aqui como que está organizado o arquivo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse variations aqui, ó? Quando você clica nele, ele mostra faixas de prompt, de tamanho de caracteres, que vai de 200 a 400, e aí ele coloca o complemento aqui, ó. E se eu quisesse criar, toda vez que alguém digitar a palavra farm, por exemplo, lá no prompt, quando ele estiver escrevendo o prompt, escrever a palavra farm, ele vai sugerir estes aqui. Forest, essa daqui, city, né? Locais, né? Localizações em geral. E se ninguém falar nenhuma palavra que você tenha no arquivo texto, ele vai usar o default, que é um complemento padrão, dependendo do tamanho do prompt que a pessoa escolher lá. Se ela escolher um prompt melhorado de até 600 caracteres, ele vai oferecer essa frase aqui como complemento do seu prompt. Uma coisa bem simples, um programinha básico, sem usos sofisticados de LLMs por trás do código, só básico, para ele funcionar bem rápido e a pessoa ter um prompt melhor do que o prompt simples, porém sem carregar muita informação dentro dos arquivos, para que eles dêem uma resposta bem rápida mesmo. É lógico que você vai sofisticando à medida que você vai achando que é necessário, mas como você está vendo aí, ó, ele foi trabalhando, eu fui melhorando e assim passamos aqui um tempinho até chegar nesse layoutzinho final que você está vendo aqui. Muito legal. Esse mesmo layout eu consigo rodar no meu celular, eu consigo rodar em qualquer plataforma que eu esteja no momento. E você pode copiar e ir guardando seus prompts melhorados, né? Para que você usar oportunamente e que as suas imagens sejam cada vez melhores. Olha, por exemplo, essa que eu obtive aqui. Uma imagem fantástica, assim, só porque eu escolhi variações, assim, né, dentro do prompt, que trouxeram uma imagem que poderia simplesmente ser um cisne nadando num lago, ia ser muito tosco,
Mas quando você usa o Enhance, né, ou seja, o prompt melhorado, ele te dá os detalhes assim da imagem para dar aquele tchan, né, na imagem para ela ficar mais legal, né? Dependendo do estilo de iluminação, o tipo de imagem que você está querendo, né, o estilo, enfim, várias coisas que você vai agregando na imagem para você ter essa qualidade aqui de resultado após clicar no Generate, né, no Generate aqui. Se você não faz isso, se você não dá os aprimoramentos no seu prompt, você vai perdendo, né, a chance de gerar imagens únicas, imagens realmente fora do padrão, né, imagens mais espetaculares. É lógico que quando você tem um gerador que nem o Piclame, ele oferece uns botõezinhos aqui de Enhance, mas eles são sempre mais ou menos a mesma coisa, tá? Quando você cria o seu próprio programinha, que é o caso aqui, você tem a liberdade de criar todas as palavras que você quer colocar no prompt, né, nesse arquivo que eu chamei de arquivo de variações. Então você pode você mesmo desenvolver, ou com a ajuda do próprio Lechat, criar frases melhores e vai lá testando situações, como eu coloquei essas palavras-chave aqui, ó. Quando o usuário colocar uma dessas palavras-chave, ele vai selecionar um texto específico e você pode criar quantas palavras-chave quiser e vai salvando no arquivo Variations, que esse programinha aqui, o Promptize, vai funcionar muito bem. Entendeu? Então é isso. Eu estava aqui mais para falar do Lechat. Então é isso. O Lechat funcionou muito bem para essa funcionalidade que eu falei aqui. Não vou ficar fazendo aqui comparações com A, com B, com C, mas o que eu posso dizer é que ele ficou livre durante horas com dezenas, centenas de prompts trocados aqui, conversas e tudo mais, sem me bloquear em nenhum momento, coisa que eu não consigo. Eu nunca consegui chegar ao final de um código ou de um programinha usando o ChatGPT, porque senão você tem que pagar, né, para ter isso. Ele interrompe o trabalho e ele mesmo não é responsível na qualidade assim do código, sabe, na conversa que você tem. Então eles vão meio que repetindo, adiando, errando o código muitas vezes, e aí esgota o tempo e você fica frustrado. Muitas vezes, não por culpa sua, mas por culpa do próprio provedor, que não consegue entender os seus pedidos. Eu diria que o Lechat foi muito efetivo, muito útil mesmo, e além de tornar aqui infinitas as trocas de ideias aqui, tá certo? Então recomendo bastante o Lechat, vai lá fazer seus programinhas também, só você ter um pouquinho de criatividade e ir conduzindo a conversa e ir testando nessas ferramentas, tá? Como eu te falei, eu usei no celular o Coder, no caso do iPhone, né? Mas você pode usar, deixa eu ver o nome de novo, só para não esquecer de te falar aqui qual é o nome, só um segundinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ver se tem aqui. Ah, esqueci os nomes aqui, mas enfim. O Coder serve para iOS, a IDE para Android, e na internet você pode usar o CodePen, o JS Fiddle e o Glitch. Eu gostei mais do Glitch, aí é só questão de opinião, não estou aqui condenando nenhum outro código, mas o Glitch foi mais, vamos dizer assim, didático na utilização, que tem esse layout aqui, ó, muito parecido com aquelas plataformas do Lightning, do Google, né, também, do Google Colab, entre outros, né, no Kaggle. E o Glitch funcionou muito legal aqui para testar o programinha, prático, direto, sem muita novidade. Você vai colocando o seu programinha aqui, seguindo as instruções. O Lechat te instrui tudinho, tá? Como usar o Glitch, como que você salva os arquivos, como que você movimenta tudo aqui. Não é a proposta desse treinamento aqui falar sobre esses detalhes, mas já estou dando a dica, o Glitch é muito legal, intuitivo, tá? Depois você testa aqui com o Preview. Você clica aqui em Preview, você tem a alternativa de olhar o Preview aqui mesmo ou numa página à parte, que é o caso aqui, ó, quando eu abro assim, eu estou numa página específica, né, para brincar com o código, tá? Então você vai testando, vai melhorando, vai conversando com o Lechat e chega na versão final, tá certo? Então foi isso, um grande abraço e até a próxima, valeu!